sensacional poder andar nesses corredores e poder ver que isso aqui não é só uma casa de recuperação, mas sim uma casa com diversas possibilidades, onde você pode tirar um sorriso, mas você também pode mudar a tua vida. Hoje, eu posso dizer que esses corredores são os corredores que eu mais amo de passar, porque aqui é que eu consigo realmente ser feliz. Hoje, quando eu caminho por esse corredor, eu não vejo só um corredor. Eu ouço gargalhadas, sorrisos, mas acima de tudo, caminhar por aqui hoje para mim é a realização de um sonho. E aqui eu descobri que os sonhos só são possíveis se tiver muito amor. Saúde não é ausência de doença, saúde é quando a essência transparece na existência. E o trabalho deles é isso, é permitir com que aquilo que a gente tem de melhor, mais autêntico dentro da gente, se manifeste, mesmo em momentos de muita dificuldade, como a doença e a morte. Eles conseguem extrapolar e perceber a pessoa, a família, o contexto. Eles conseguem olhar e perceber qual é a necessidade daquele grupo, seja uma criança, seja um adulto, e trazer a emoção positiva para um ambiente onde está adoentado, onde existe sofrimento, é extremamente positivo. Duas coisas muito diferentes. Eu queria ser atriz, mas eu também queria ser médica. E no decorrer dessa vida, eu descobri a arte do palhaço. Eu tive o primeiro contato com o ambiente hospitalar com mais frequência com uma amiga. Eu e o Bruno, a gente tinha uma amiga em comum e ela teve um diagnóstico de câncer. Ela tinha 17 anos. E nessa época a gente começou a visitar ela no hospital. E foi então que eu comecei a ter essa vontade de visitar as pessoas no hospital. E na época eu e o Bruno, a gente era noivo. E eu falei pra ele, vamos fazer isso? E ele falou, não vai dar, a gente vai casar, tem tanta coisa pra fazer. E aí, um ano depois, ela acabou falecendo. Quatro anos mais tarde, vendo vídeos no YouTube, eu achei um grupo de palhaços de Belo Horizonte. E hoje é representado por um grande amigo meu, Bruno Barroso, que foi a pessoa que me deu algumas direções sobre o trabalho. Eu vi aquele clipe e o nome da música era Ser Feliz, e esses palhaços participavam daquele clipe. Então eu comecei a estudar a máscara do palhaço e a seriedade que seria atuar como um palhaço no ambiente hospitalar. Em 2008, ela veio de volta com a mesma ideia de fazer um trabalho dentro do hospital. Só que era um trabalho diferente, um trabalho de palhaço. E eu olhei para ela e falei assim, meu Deus, está piorando. E novamente falei, não, eu não achava uma ideia interessante pra gente.
Mas, como toda boa esposa, ela deu o seu jeitinho de me convencer e depois de um tempo a gente acabou indo para o hospital mesmo. Mas aí eu precisava convencer o Bruno de que isso era realmente muito fantástico. E o Bruno, mais uma vez, ele falou não. E a gente estava numa época financeira muito complicada. E você falar ainda em trabalhar de graça é loucura, né? Mas aquilo me chamava tanta atenção, era tão fantástico você poder trabalhar com riso, que eu comecei a sonhar muito com aquilo. E durante todo esse tempo eu estudei. Então o Bruno me fez a proposta. Olha, se você conseguir comprar todo o material que precisa para ir para o hospital, o nariz, o jaleco, eu vou com você, mas sem colocar a mão no bolso. É uma história engraçada, porque enquanto a Michelle pesquisava e ia atrás de como fazer isso no hospital, eu ficava pensando de como não fazer isso no hospital na época. E ela tentava me convencer para que isso pudesse fazer diferença na minha vida. E realmente fez, mas eu não tinha essa consciência de que seria tão profundo essa experiência. E foi muito engraçado porque ela, com toda a determinação que ela desempenhou para a gente começar a fazer isso, vieram também as dificuldades. A gente não tinha dinheiro para começar, para comprar os primeiros narizes, para comprar o primeiro figurino. Mas mesmo assim ela queria muito ir. Então eu lancei para ela um desafio. Eu falei, se você conseguir esse dinheiro para a gente conseguir ir para o hospital, eu vou com você. E aí começou a primeira grande dificuldade dela. Foi aí que ela olhou assim, puxa vida, então eu tenho que correr atrás, tenho que ir atrás do que é o meu sonho. Nessa hora, ela montou toda uma estratégia, começou a fazer chocolate para vender os chocolates, para arrecadar fundos. E eu tentei atrapalhar, eu até comi os chocolates para ela não conseguir vender. A nossa primeira visita foi no dia 5 de novembro de 2008. E ela foi desastrosa, porque não era igual nos vídeos, não era igual nos filmes. As pessoas eram reais, as crianças eram reais. Uma receita, a mesma brincadeira, a mesma esquete, ela não funciona para todas as pessoas, o público era diferente. E aí você começa a valorizar isso ainda mais. Mas quando a gente saiu dessa visita, dessa intervenção do palhaço, a gente olhou um para o outro, tanto eu quanto o Bruno, e a gente tinha certeza que a gente queria muito fazer isso. O Bruno, que era muito contrário, olhou para mim e falou assim, a gente não pode mais deixar de fazer isso, porque tem alguma coisa incrível que acontece no ambiente. A gente participava de segundos, de minutos com as crianças, mas a gente sabia que levava eles para um outro lugar, tirava eles do estado paciente, e isso era fantástico. Mas era mais fantástico ainda, porque era uma troca, mudava alguma coisa em nós também. No primeiro contato que eu tive dentro do hospital, o impressionante foi a forma como isso foi se desenvolvendo. Eu não tinha a mínima ideia do que eu estava fazendo ali dentro, mas eu queria mesmo estar ajudando, até porque eu tinha me disponibilizado a isso. E quando eu consegui perceber, quando o sorriso vem no olhar da inocência de uma criança, eu consegui ver realmente o quanto valia a pena, o quanto a vida valia a pena, o quanto valia o tempo de um voluntário dentro de um hospital. Eu comecei a perceber a diferença que poderia fazer na vida de uma criança, mas também a diferença que poderia fazer na vida dos pais de uma criança, que estavam ali um pouco desenganados pelo filho que é terminal, ou então que estava pensando que, quem sabe, Deus não existe por estar passando por aquela situação. Nesse dia, com esse olhar, olhando para essa cena, eu olhei assim, puxa vida, eu tenho que crescer, eu tenho que olhar de uma forma diferente para as coisas. Eu tenho realmente que começar a perceber o pequeno, perceber as coisas simples, porque são nas coisas simples que a gente consegue perceber a maior beleza humana. Fica estourando. Mas essa aqui é legal. Mas você tem que usar pra ela. E aqui,
Então o brincar ele tem uma questão muito positiva na melhoria das funções da criança, na recuperação que a criança precisa ter, em todo esse processo de desenvolvimento em que ocorre durante a internação hospitalar. O hospital ele é um ambiente muito hostil, né? De certa forma ele é hostil para todo mundo. Para a criança, eu diria que ele é um pouquinho mais. Ele é um pouco mais hostil do que para o adulto. A criança no contexto do brincar, isso facilita muito mais, inclusive, a própria recuperação. A recuperação da criança ela depende não só dos fatores médicos envolvidos, aliás, de todo o paciente, não só do comportamento médico envolvido no tratamento. Se o paciente está depressivo, isso complica ainda mais o tratamento. A criança, quando internada, ela entra num processo de depressão um pouco maior, porque ela sofre essa interjeição em relação ao ambiente familiar em que ela vinha vivendo. O brincar, o atuar dessa maneira em relação à criança possibilita também a recuperação da sua patologia. É comum a gente ver a criança às vezes deitada no leito e quando chegam os doutores palhaços a criança se sentir muito mais viva, e isso é impressionante porque quando a gente vai passar visita a criança parece ser outra. Então a criança recebe a visita dos doutores realmente como de forma terapêutica. A graça do palhaço está no erro. Mas a diferença do palhaço que atua dentro do ambiente hospitalar é que ele não pode errar. O erro para a gente é fatal em assustar uma criança, traumatizar o paciente, porque ele está totalmente fora do ambiente de atuação. E para isso era preciso ter muitos cuidados, e foi isso que a gente foi descobrindo quando a gente começou a estudar e aprofundar ainda mais os estudos. E até a nossa maquiagem. A nossa maquiagem ela não é uma maquiagem berrante. Quando você vai estudar sobre a maquiagem, você vai desenvolver a sua maquiagem com traços do seu próprio rosto. Você vai descobrindo isso. Mas para atuar dentro do ambiente hospitalar, é necessário que seja suave. E eu me lembro bem quando a gente teve alguns toques sobre isso. Em 2010, Doutores da Alegria abriu uma seleção a nível de Brasil. Foi criado os Palhaços em Rede, justamente com a preocupação que o trabalho de palhaço dentro do hospital estava dando um boom. E é preciso que esse trabalho fosse feito com responsabilidade. E os Doutores da Alegria são pioneiros no trabalho no Brasil, tanto que você conhece o palhaço do hospital como Doutores da Alegria, né? E nem todos são. E eles abriram uma seleção e na época só trabalhava eu e o Bruno ainda, e foi incrível quando eu abri o e-mail e a gente tinha sido selecionado para passar 4 dias em São Paulo, tendo orientações e treinamentos. Eu fiz residência no Rio de Janeiro, sou formado há 25 anos, e durante os anos da formação inicial, em alguns hospitais do Rio de Janeiro, a gente teve contato com grupos de palhaços que na época estavam se formando ainda no Brasil, em meados dos anos 90, muito por influência do Pat Adams, do filme que aconteceu e tudo, né? E o que a gente via eram tentativas ainda incipientes de se inserir a técnica dentro do ambiente hospitalar, especialmente pediátrico. Tanto que a gente chegava no hospital e as pessoas olhavam assim, poxa, mas palhaço aqui de volta? De volta até interessante, porque já tinham tido alguns outros grupos antes da gente aqui dentro do hospital, porém eram grupos temporários, onde acabava não levando uma certa qualidade de visitação para os pacientes. E a própria equipe às vezes ficava um pouco com o pé atrás em relação a isso, porque eles se preocupavam com seus pacientes. Enquanto pra gente era uma angústia. A gente olhava aqueles profissionais olhando pra gente de uma forma desconfiando do que a gente estava fazendo dentro do hospital, e a gente só queria fazer o nosso trabalho voluntariado. Hoje o SOS, realmente o SOS Alegria, nós temos um trabalho muito diferenciado. E por que ele é tão diferenciado? E como você bem citou, né, assim, é um trabalho reconhecido. Porque realmente existe uma seriedade muito grande, né, e um amor e um comprometimento muito grande de quem trabalha na ONG. Para você ter uma ideia, na época, o Bruno e a Michele sozinhos conseguiam atender 600, 700 pessoas ano, procedimentos ano, né, que a gente conseguia desempenhar no hospital. E hoje nós já batemos
Para você ter ideia, 47 mil atendimentos ano. Né? Por quê? Porque a ONG cresceu. Hoje são mais de 50 voluntários. E isso só se faz, qualquer organização que tenha mais de 50 pessoas, só se faz se tiver realmente alguns pilares. E esses pilares, para nós, muito importantes, realmente é o amor e a dedicação ao que se faz, né? O comprometimento e a seriedade no trabalho. E esse voluntário, ele passa o ano todo sendo preparado, inclusive. Né? Existem oficinas artísticas, oficinas onde a gente trabalha o lado emocional do nosso voluntário. Por quê? Porque o nosso voluntário também trabalha com perda. A gente só vê o lado que ele vai trabalhar com alegria, né? Mas ele também é um ser humano e ele se aproxima do paciente. Né? E muitas vezes o ambiente do hospitalar, para quem conhece, sabe que é um ambiente muitas vezes desgastante emocionalmente também. Né? Então ele aprende nessas oficinas, desde como ele deve se portar dentro do hospital, né? O que ele pode e o que ele não pode fazer por questões de contaminação, né? Mas também ele aprende como emocionalmente ele trabalhar em cada situação. O que eu vejo como diferencial do Grupo SOS Alegria é justamente a capacidade que eles têm, a capacidade que eles tiveram de se tornar profissionais no ramo, de buscar essa capacitação inclusive no exterior e de passar essa capacitação também para aqueles que são voluntários e que querem se agregar ao grupo. E isso, para nós médicos, dá uma confiança bastante grande de que esses profissionais eles estão plenamente capacitados para atuar, não só dentro do ambiente hospitalar, como junto com a criança. E a gente sempre investiu na qualidade do nosso trabalho para desenvolver, porque o nosso público, o paciente, ele sempre mereceu o melhor de nós. Então o treinamento, a capacitação, a preocupação com os pequenos detalhes, como a maquiagem, o brinquedo, que na verdade esses detalhes fazem toda a diferença, são imprescindíveis. A formação do palhaço, ela vai muito além do que a gente imagina. O palhaço ele nunca está pronto, porque ele não se enquadra em lugar nenhum. Para mim, o que representa o palhaço, ele é a essência da humanidade. E a gente vai perdendo isso quando vai virando adulto. O Márcio Liber tem uma frase muito bacana, que ele fala que a criança, quando ele vira o adulto, ele é uma criança que foi adulterada, e isso faz muito sentido. E o palhaço vem e resgata essa inocência, essa ingenuidade. Então ele não é uma coisa pronta, fechada. Porque não tenho você perto de mim. Pizza! Legal, né? Que bonito. Nós, no decorrer da nossa vida, a gente vai colocando cada vez mais máscaras para a sociedade. E o palhaço vem e tira tudo. Esse sou eu. Essa é a grande graça do palhaço. Ele trazer ele mesmo como ele é. Tô com barco? Agora! Valeu, meu amigo. Obrigado, viu? Eu tava com muito chulé, né? Eu tenho chulé aqui. A máscara do palhaço é a máscara que menos esconde e a que mais revela o ser humano. E a graça está justamente em ser quem eu sou. Então, se eu tenho a orelha grande, eu vou fazer uma maquiagem que vai aumentar a minha orelha, porque essa que é a minha graça. O palhaço é ele mesmo, mas com esse eu dilatado, para que ele cause o riso no outro e para que o riso seja essa linguagem universal que a gente possa se comunicar. Mas tudo isso é muito sério quando aplicado dentro do ambiente hospitalar. Que beijinho doce que ela tem. Depois que beijei ela, nunca mais amei ninguém. Que beijinho doce foi ela que trouxe de longe. É preciso você ter cuidado até no teu modo de andar. Porque se você anda como as outras pessoas dentro do hospital, você é só mais um. Se você fala no mesmo tom de voz dentro do hospital,
você é só mais um. Você não está quebrando a rotina, você não está mudando o ambiente, não está causando nenhum impacto. Oi, tudo bem? Então os nossos treinamentos, eles são para que a gente possa mudar o ambiente, para que a gente tire o paciente daquela condição paciente e leve ele para um outro lugar, nem que seja por segundos, porque é aqui que vai potencializar o lado bom e saudável dele. Ele tá junto comigo. Viva o Rio Grande do Sul, Porque muitas pessoas não acreditam em Deus mais. E se você for falar de Deus para elas, um paciente em estado terminal, ele não quer ouvir, porque nesse momento ele está totalmente desacreditado, abalado, depressivo. Deus me abandonou. E nós, da ONG, nós não falamos sobre Deus, nós não trabalhamos nenhum tipo de religião. Nós acreditamos que a melhor forma de você demonstrar Deus, e Deus é amor, é através dos seus atos. E você não precisa falar especificamente disso. Então, se tem alguém ali que está ali só para te fazer rir, eu acredito que Deus está ali. Eu acredito que toda a bondade do mundo está ali. Obrigada de vocês em fazer homenagem para mim. Imagina! Nós estamos aqui pra isso. Estamos aqui pra isso. A gente desejar só coisas boas pra A senhora. gente que fica muito feliz de poder fazer. Com certeza. Mais ainda. Então, o palhaço é aquele que respira fundo, coloca o nariz, se veste dele mesmo, porque o palhaço é a máscara dele mesmo, mas com tudo que ele se permite ser e com todo o cuidado para atuar dentro do ambiente hospitalar, ele consegue aí sair dessa frequência acelerada e levar um pouco mais de calma. E aí acontecem coisas fantásticas, como as enfermeiras todas da UTI cantar e dançar junto com você, os pacientes cantarem com você, a equipe dá uma desacelerada também e começa a viver uma coisa que é muito importante nesse nosso universo. Viver o momento, o segundo. 1, 2, 3 e parabéns pra você. Essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Essa data. Se fosse para resumir esse trabalho em uma palavra, a palavra seria gratidão. Gratidão por todos os encontros incríveis e experiências fantásticas que o trabalho já proporcionou pra gente, as trocas. E uma delas, e eu acho que é a que eu vou me lembrar pro resto da vida, é a do Igor. E era engraçado, porque quando você visita uma criança toda semana com o tratamento, a mãe acaba adicionando no Facebook, vocês começam a ficar amigos, vocês se encontram no mercado. E ele sabia quem era eu e o Bruno, mas ele nunca falava com a gente quando a gente não tava de palhaço. Ele só cumprimentava o palhaço. E o Igor teve uma recidiva e ela voltou muito mais agressiva. O médico ligou e falou: olha, ele não tá legal e ele chama por vocês. E quando a gente chegou na UTI, eu me lembro bem até hoje, a médica olhou pra gente e não foi nem um pouco animadora, assim. E era difícil porque de alguma forma as pessoas viam esperança no palhaço. E o que a gente ia poder fazer lá? E eu tinha medo porque eu imaginava que os pais olhavam pra gente e viam a criança brincando feliz ainda, né? E eu lembrava disso. E quando a gente se aproximou do leito, o meu parceiro, Dr. Esparadrapo, foi pra cabeceira, a gente começou a conversar com ele, ele não abriu os olhos, respirava um pouco com dificuldade. E aí, um momento ele olhou pra mim e falou assim: eu não aguento mais. E pela primeira vez, diante de todas as coisas que eu já tinha passado, com anos de trabalho, eu fiquei sem chão. O chão tinha acabado pra mim. E eu respirei fundo e brinquei e falei: imagina, você não é fraco igual o Esparadrapo? Você é fortão ainda. Não, eu não aguento mais. Naquela hora, o que eu queria dizer pra ele era: amiguinho, respira fundo e voa pra longe, porque ninguém nasceu pra ficar doente, ninguém nasceu pra sofrer, mas a mãe ali queria tanto que ele ficasse e eu também me colocava no lugar dela como mãe. E a gente deu um abraço nela, se despediu e falou: mãe, a gente volta, tá?
Hoje eu vejo essa máscara diferente e talvez essa história não fosse assim, mas a gente foi sem figurino, sem nariz. E a gente chegou lá, eu achei que ele não ia falar comigo, então eu falei: Igor, a Tibúrcia hoje não veio, mas mandou um super abraço pra você. E por incrível que pareça, ele esticou a mão pra mim e segurou na minha mão. Então eu comecei a falar com ele, falei: olha, ela mandou um abraço e falou que quando você estiver muito cansado, você pode imaginar que vocês estão dentro de uma bolha de sabão. E aí ele abriu, foi o único momento que ele abriu os olhos e procurou as bolhas que naquela hora não tinham, e fechou de novo, mas ficou o tempo todo acariciando a minha mão. E eu fui me despedindo e ele não soltava da minha mão, e aí eu disse pra ele: olha, vou deixar minha mão aqui com você então, tá? Não me faz falta mesmo, posso deixar o braço inteiro se você quiser. E aí ele delicadamente pegou a minha mão e colocou em cima da cama e soltou. E a gente se despediu, e no dia seguinte, quando a gente sempre sabe, né? Parece que você ouve uma música, o vento traz uma brisa diferente e você é até capaz de sentir cheiro de flor. Quando a gente se arrumava, eu sentia que aquele dia não ia ser igual. E logo veio a ligação de que ele tinha falecido. A mãe dele veio, abraçou a gente e falou assim: olha, antes dele partir, ele falou pra eu prometer que eu ia fazer parte e que eu ia ajudar os doutores palhaços, porque o sonho dele era ser palhaço junto com o doutor Esparadrapo e com a doutora Tibúrcia. Aquilo foi incrível e ao mesmo tempo aumentava muito mais a nossa responsabilidade, porque não era só entrar na vida de uma criança, brincar e sair. A gente estava mexendo com coisas muito maiores, com sentimento, com sonho, e isso trouxe uma gratidão enorme para o nosso trabalho. Você está trabalhando com outro ser humano. Quando a gente bate na porta e pergunta: a gente pode entrar? E o paciente diz sim, ou a criança espera você ansiosa para brincar, você não vai só entrar no quarto do hospital, você vai entrar no universo dessa criança, e a vida dela nunca mais vai ser a mesma, e nem a tua. Se a gente tivesse essa noção como ser humano de que nós somos feitos uns dos outros, e o impacto que a gente causa na vida das pessoas, com um sim ou não, com um sorriso e às vezes só com o silêncio, a gente ia ter mais delicadeza para tratar. E o palhaço traz isso, o palhaço do hospital traz isso quase que como uma poesia, se ele souber fazer e se ele realmente tiver muito amor. A gente tem que Nath, Tibúrcia, vai logo. Pergunta, Tibúrcia. Pergunta o que, Tibúrcia? Pergunto eu, então. Então vai logo. Eu sou você ou você? Vai logo, pergunta pras pessoas. Ah, tá. Oi? Mas a gente já entrou, Esparadrapo. Então volta e pergunta aqui de fora, vai. Verdade. Você tá com o pé dentro. Não tô. Vai. Oi? Oi. Oi? A gente pode entrar? Só um pouquinho. Você deixa? É só um pouquinho. É rapidinho, coisa rápida. Rapidinho, não, Tibúrcia, eu não gosto de entrar rapidinho, eu gosto de entrar bastante. Porque assim, se a gente estivesse entrando, você... Não, Tibúrcia, volta, não é pra entrar, porque a pessoa tem que deixar primeiro, Tibúrcia. Mas eu tô explicando que se ela deixar a gente entrar, a gente vai estar dentro. Não pode entrar antes da pessoa deixar. Deixa eu terminar. Porque daí se eu estiver dentro, eu não vou estar fora. Porque daí eu tô fora, entendeu? É isso que eu tô falando, Esparadrapo. Pergunta logo. Deixa. Jura? Sim. Quem que vai entrar primeiro? Deixou, vai. Para o ímpar. Para o ímpar você perde, feito? Não. Para eu perco, o ímpar você ganha. Feito, então vai. Essa tonga. Vai, no 3 e 4. Ímpar não ganha. É? Vai logo, vai você primeiro. Eu que fui primeiro, mas foi eu que... Vai você primeiro. Eu que fui primeiro.
Tá bom. Escutem, pode chamar. Eu tô emocionado. Tá. E um.